Bom, pessoal, essa aqui é a aula 3 de sistemas embarcados. Essa aula ela tem por objetivo apresentar algumas funcionalidades de debug da ferramenta Eclipse. Então, basicamente, na aula passada nós desenvolvemos um projeto denominado de projeto 2. O projeto 3, na realidade, aqui que eu estou mostrando na pasta, é uma cópia do projeto 2. Então ele tem até os mesmos nomes de arquivos, né? Simplesmente copiei o projeto 2. O objetivo aqui é executar uma aplicação template. Então a gente vai criar uma, uma execução, né, do projeto Hello World, mas nós precisamos basicamente de uma alteração no hardware que nós implementamos anteriormente. Então a gente precisa aumentar o tamanho da memória. Então, copiando o projeto 2, a gente pode abrir o QSys através da interface do Quartus, e o QSys a gente pode alterar, né, no QSys. A gente vai lá, tamanho da memória, vai editar para 200K. Ao concluir o processo, nós temos que ajustar, né, caso dê algum erro de sobreposição de endereço, a gente precisa ir até sistema e assinalar o endereço base. Após isso, a gente pode gerar o código HDL novamente. Feito isso, a gente basicamente precisa alterar novamente o sistema news que a gente utilizou. Então a gente vai lá no nosso diagrama de blocos, ele deletaria o nosso sistema news do projeto 2 e do projeto 3 a gente carrega o novo sistema news gerado e adiciona ele já interconectando os pinos. Bom, após a interconexão nós podemos compilar, né, recompilar o projeto novamente. Aqui o projeto já foi compilado, então o processo que eu vou fazer agora é programar a placa. Então vou programar a placa com o arquivo time limited, tá? Então aqui aparece a FPGA, eu marco e programo. Deu 100%. Agora eu vou abrir o meu sistema de desenvolvimento de software, que é o Eclipse, e eu criei um projeto denominado de debugger. Tá? Esse projeto nada mais é que um template, né, gerado a partir de um template Hello World. Então eu escolhi o Hello World mais completo do que o Small Hello World. Eu fiz uma alteração no código Hello World padrão, né? Adicionei uma variável i, um vetor de 20 posições, e eu vou inicializar esse vetor com alguns valores, com o valor 1, né, basicamente. Então eles têm, inicialmente tem um valor, qualquer lixo que esteja na memória. Após a conclusão do laço for, todas as posições do vetor vão ter o valor 1. Tá? Eu imprimo inicialmente a primeira posição do vetor aqui com %p, tá? Só para que a gente possa depois analisar a memória, né, que a gente tem referenciada pelo vetor, a posição, o ponteiro em si. Né? Bom, para executar o programa, a gente vai clica com o botão direito em cima e executa news 2 hardware. Ele vai executar o programa de uma forma padrão. Deu um problema na conexão, vou dar um refresh e repito o procedimento. Na realidade aqui o problema que foi reportado pela interface está relacionado ao System ID. Eu vou simplesmente ignorar, né, esses valores por enquanto e vou repetir o processo. Agora ele vai
realizar o procedimento e executou debugger e imprimiu o ponteiro, né, inicial do vetor, que aponta para o início do vetor. Bom, para executar em modo debugger, vou desativar aqui. Para iniciar em modo debugger, a gente vai na interface e executa a opção debug as news2 hardware. Bom, quando a gente faz isso, o software vai perguntar se a gente quer abrir numa nova perspectiva. Então, ele vai carregar o software e vai perguntar. A gente vai concordar e ele vai abrir na perspectiva de debug. Bom, na perspectiva de debug, a gente pode observar na interface que nós temos as linhas do programa. Então, nós temos as linhas nas quais nós podemos adicionar, por exemplo, breakpoints. Então, eu posso, por exemplo, adicionar um breakpoint na linha 20 ou remover um breakpoint na linha 20. Eu posso, nessa outra interface, enxergar todos os registradores disponíveis, né, para o usuário. Então, eu tenho os registradores, eu tenho os breakpoints que eu possa ter cadastrado. Tenho as variáveis do programa, então eu tenho duas variáveis declaradas, no caso i, com o valor lixo inicial, e eu tenho um vetor, né, de 20 posições, os quais também estão com lixo, né, inicialmente. Bom, além de adicionar breakpoints, eu posso, por exemplo, ir na variável que eu tenho interesse, por exemplo, uma posição do vetor, clicar com o botão direito em cima e adicionar um observador. Tá? Então eu posso adicionar um watch point, né, na posição 3 do vetor ou na posição 7 do vetor e assim por diante. O processo de execução do código, ele, a partir do momento que eu iniciei a perspectiva de debug, ele já parou, né, na primeira linha no printf. Então, para continuar a execução, eu posso, por exemplo, adicionar um breakpoint aqui antes do segundo printf e mandar dar um resume. Bom, ele parou antes de executar o próximo printf. Tá? Um breakpoint na linha 4. Eu posso executar passo a passo, posso executar o printf e começar a executar o passo a passo o laço for, né? Então a gente pode identificar, né, e ir observando, né, através da interface, passo a passo a alteração dos valores. Então, a posição 0 do vetor recebeu o valor 1, o valor de i foi incrementado, a posição 1 do vetor recebeu o valor 1 e assim por diante. E a cada elemento que eu vá alterar, por exemplo, que tem um watch point, o software vai parar. Tá? Ele vai parar naquela variável, né, a qual eu estou observando, por exemplo. Se eu quiser dar um resume, eu posso continuar executando. E, né, caso eu queira continuar executando passo a passo, eu vou verificando, né, o andamento da execução. Então esse é o processo, né? Essas são todas as funcionalidades que nós podemos ter disponíveis. Dependendo do código, nós podemos adicionar mais watch points, podemos remover breakpoints, né, do software. Então eu vou lá nas variáveis, por exemplo, e vou remover as expressões que eu adicionei anteriormente. Então eu poderia remover todos os meus watch points e dar um resume para ele continuar executando. Então, remover todos os meus breakpoints e dar um resume para ele concluir. Bom, o programa, a console a gente pode observar nessa aba e o console de debug a gente pode observar nesta
aba inicial. Tá? Então, é possível ter um controle total do processo de execução. Aqui eu termino, né, o processo de execução e eu posso trocar entre perspectiva de debug e interface de desenvolvimento através dessas duas abas. Tá? Então, eu posso, resumidamente, então, adicionar breakpoints com a interface gráfica e observar quais breakpoints foram adicionados em cada uma das linhas. Posso observar variáveis do programa quando eu estiver em perspectiva de execução e posso analisar também os registradores no processo de desenvolvimento. Então, essa interface de debug facilita muito o processo de desenvolvimento. Tá? Então, não se esqueçam que para executar em modo debug, eu clico com o botão direito em cima do projeto, debug as, depuração no hardware. A partir desse movimento vai abrir uma perspectiva de debug, eu concordo e começo o processo de depuração.